Tu és aquele que nos cura, Pai. Oh, Tu és. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Estamos aqui nessa noite, de mais um sábado, para trazer uma palavra para a sua vida de salvação, uma palavra de paz. Continuando compartilhando os vídeos ao qual eu e o pastor Carlos estamos contribuindo da palavra de Deus para os irmãos. Eu gostaria nessa noite de trazer mais uma mensagem para a sua vida em nome de Jesus, uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma oração em nome de Jesus pela sua vida, para que nós possamos nessa noite ser abençoados por Cristo Jesus através dessa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, estarmos na Tua presença neste local, Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, eu te peço que Tu venha tomar a direção, Senhor, desta mensagem. Pai, que, ó Pai, o meu ser, Senhor, a minha vida venha ser usada por Ti nesta hora, para poder abençoar, ó Pai, para poder impactar a vida das pessoas, ó Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa noite, Deus tocou muito no meu coração essa semana e eu estive lendo uma passagem que ela é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus e fala aos nossos corações de uma forma muito especial. Só que muitas das vezes nós paramos para ler e não entendemos o contexto dessa mensagem. E eu parei um pouco para refletir sobre essa palavra e algo magnífico, algo grandioso de Deus veio no meu coração e eu gostaria de compartilhar essa palavra contigo nesta noite. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 até o versículo 39. Nós vamos ler esses 8 versículos da palavra de Deus e eu peço que você nessa hora fique atento, pegue a sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus comigo e nós possamos juntos compartilhar algo de Deus, amém? Vamos ler? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra abençoada, meus irmãos. E muitas das vezes ficamos presos apenas a um versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu, lendo essa passagem, eu fiquei preso a uma pontuação, a interrogação. Esse texto ele é muito importante porque ele traz uma série de perguntas para a minha vida e para a sua vida. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite, compartilhando essas tantas interrogações que nós acompanhamos nesse texto é: sendo Deus por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz que nós temos que estar vigilante,
porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. E mais à frente nós vamos entender que Satanás, ele é aquele que nos acusa, aquele que tenta nos separar do amor de Deus, aquele que tenta nos tirar da direção de Cristo Jesus. Mas do outro lado existe Jesus Cristo, que para nós é o Salvador, é aquele que veio para nos remir dos pecados, para nos livrar de toda impureza, como está escrito, que ele foi trazido até nós. Cristo morreu por nós. Esse texto diz claramente. E somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, primeira pergunta é essa. Sendo Deus por nós, quem é contra nós? Resposta: Satanás. E muitas das vezes, essa presença de Satanás no nosso cotidiano, e nós nos reconhecendo como pecadores, eu creio nessa noite que nós fazemos duas perguntas básicas, muitas das vezes. E eu já me peguei fazendo essas perguntas. E hoje eu posso dizer que eu sou vitorioso. Primeira pergunta é: alguma vez você cogitou que a salvação não é para você? Alguma vez você já parou para pensar, para se perguntar que você não seria salvo? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas você não compartilhou desse amor de Cristo? Segunda pergunta: você já pensou ou se perguntou que dentro das suas falhas, dentro dos seus problemas que você tem na vida, reconhecendo-se como pecador, você não seria merecedor da sua salvação? Porque, meus irmãos, quando nós nos reconhecemos como pecadores, nós nos colocamos diante dessas duas perguntas. Será que eu sou merecedor da salvação? Será que eu compartilho dessa salvação? A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Isaías, capítulo 53, verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele quem? Jesus, as nossas iniquidades, e fomos salvos. Então, meus irmãos, eu quero que nessa noite você entenda o seguinte: que Jesus, ele foi enviado a esta terra com um propósito. Já disse na mensagem passada para quem acompanhou. Que propósito era esse? Era nos trazer a salvação através da sua vida. E nós compartilhamos isso nesta noite. Compartilhamos a salvação através do quê? Através do reconhecimento de Cristo como o nosso Salvador. Então esse texto que acabamos de ler, ele traz duas coisas importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, ele traz conforto. Conforto de que há alguém por nós. Segundo, ele nos dá confiança. Confiança por quê? Porque no final ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, vamos caminhar um pouco. No versículo 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele faz uma pergunta. O apóstolo Paulo faz uma pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E lendo a palavra, eu fui em Apocalipse 12:10, que diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus
os acusava de dia e noite. Então a palavra de Deus diz que quem é o nosso acusador? Aquele que aponta as nossas iniquidades. É Satanás. Mas esse texto ele vai além. E isso aqui me deixa alegre. Por quê? Porque o diabo ele é o nosso acusador. Mas só que ele faz outra pergunta. Quem os condenará? O diabo ele pode acusar, mas ele não pode nos condenar. Aleluias. Meus irmãos, isso é tremendo, porque nós vemos aí neste momento que acima de qualquer coisa, acima de qualquer palavra, acima de qualquer acusação, existe um que é o Todo-Poderoso, e esse é o nosso Deus. Vamos nessa hora imaginar um tribunal. Quando nós chegamos num tribunal, nós temos ali o juiz, nós temos ali os acusadores e os defensores, ou seja, o advogado de defesa e o de acusação, o promotor. E imaginamos nessa hora que Deus está no seu trono de glória sentado, você está perante Deus e o diabo de um lado te acusa. E aí eu te pergunto, e quem está te defendendo? Eu quero dizer nesta noite que o nosso defensor da acusação, quem nos auxilia neste momento, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim em 1 João 2,1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, temos Jesus Cristo para nos salvar. Temos Jesus Cristo para poder defender a nossa causa. Temos Jesus Cristo como nosso advogado neste momento. Está o diabo de um lado nos acusando, mas existe Jesus Cristo do outro lado para nos defender. Mas, o diabo tentará nos acusar através do nosso pecado, para perdermos a salvação. E o que o nosso advogado faz por nós? O que o nosso advogado ele faz por nós? Primeiro, são três coisas. Primeiro, o nosso advogado, ele intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então temos aí o primeiro ato de Jesus Cristo em nossas vidas. Que ato é esse? Esse ato de defesa é que Jesus ele está ali como nosso intercessor, aquele que intercede por nós, aquele que sabe que somos pecadores, mas ele está sempre dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, Pai. Morri na cruz não foi em vão, meu Pai, para que hoje pudéssemos estar aqui, ó Pai, trazendo a salvação por essas almas. Segundo, o nosso Senhor Jesus Cristo nos garante que somos mais do que vencedores. Como assim? Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
e daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, meu amado, se você se coloca na presença de Deus, se você faz a vontade de Deus, se você intercede, se você busca, se você clama, se você prega a verdade, se você ama Cristo, todas essas coisas se juntam para o seu bem. E assim, através da sua fidelidade, através do seu amor, através da sua benignidade para com o seu próximo, o Senhor, Ele te garante a vitória. Terceiro, Ele afirma, que maravilha, que nada nos separará de Deus. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, meus irmãos, mesmo que passamos por aflições, mesmo que passemos por lutas, a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque venceríamos o mundo. E mais, ele diz assim, que todas essas coisas não vão se comparar com a glória que em nós será revelada. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, ele diz para mim e para você: eu intercedo pela tua vida. Segundo, eu te garanto que você será o vencedor. E terceiro, ele diz para mim e para você que nada nos separará de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, para encaixar tudo, o diabo, como nosso acusador, ele tentará sempre nos tirar da presença de Deus. Mas confie que você, através de Cristo Jesus, tem um advogado que te intercede, que garante e que te afirma uma vida vitoriosa com Deus. Por que eu digo isso? Porque eu fui buscar o significado da palavra advogado. E no grego, advogado vem de paracleto, que significa nosso consolador, nosso auxiliador. Então entenda nesta noite que esse texto, como eu disse, ele nos traz um conforto, ele nos traz confiança. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso auxiliador. Meus irmãos, eu fico por aqui nesta palavra, e nesta noite eu gostaria muito que você colocasse a mão no seu coração, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que nessa noite você reconhecesse Cristo na tua vida. Nessa noite eu trago aqui uma palavra que diz para você que o diabo é quem acusa. O diabo, ele é quem está a todo momento querendo te tirar da presença do Senhor. Mas eu te apresentei o advogado fiel nesta noite. O nosso consolador. Aquele que intercede por nós. E nessa noite eu queria te convidar, se você sentir no seu coração nesta hora, de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Eu peço que você nessa hora coloque a sua mão no seu coração e levante uma das suas mãos para o alto. Eu vou estar orando pela tua vida antes de encerrar nesta hora. E peço em nome de Jesus, que independentemente de qualquer coisa, você já venha a ser abençoado. Muito mais Deus ele pode dar para a tua vida. Então feche os seus olhos, ore juntamente comigo em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, que nesta hora, Senhor, o Senhor está tocando nesta vida, Senhor. Que coloca a mão no seu coração nesta hora, ó Pai, e reconhece que Tu és o Senhor da vida dela.
Pai amado, nesta hora que o Senhor venha estar abençoando a este homem, a esta mulher, a esta família, Senhor, que escutar esta mensagem. Pai amado, eu venho, ó Pai, profetizar vitória sobre a vida do teu povo. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor mesmo está quebrando todo o agrilhão, toda a palavra contrária que não provenha de ti, ó Pai, da vida do teu povo. Que em nome de Jesus, ó Pai, toda acusação profanada por Satanás venha ser colocada por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós, ó Pai, a cada dia possamos reconhecer-te como o nosso auxiliador e como o nosso consolador, ó Pai. É isso que eu venho a te agradecer nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, continue nos acompanhando, continue acompanhando o pastor Carlos, continue acompanhando o evangelista Gleison. São palavras humildes de homens que estão aqui como instrumento da palavra de Deus. Apenas pedimos a Deus para que nos use através de uma mensagem de salvação, uma mensagem de orientação. Não sou teólogo nem catedrático da palavra, mas Deus não me impede de pregar o nome dele. Então estou aqui com esse objetivo de falar do amor de Deus para a tua vida. Continue acompanhando a nossa mensagem no YouTube, no Facebook. Divulguem, meus irmãos. Divulguem esse ministério, esse trabalho, não só o evangelista Gleison, mas o pastor Carlos também. E eu creio que você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Fique na paz, um grande abraço e até a próxima.